Meus amados, dando prosseguimento à exposição do livro de Neemias, abra a sua Bíblia, abra suas Bíblias no texto de Neemias, capítulo 8. Vamos ao texto de Neemias, dando assim continuidade à história. Neemias, capítulo 8, do verso de número 1 ao verso de número 12. Palavra do Senhor ao nosso coração. Peço a você que acompanhe a leitura e não feche a sua Bíblia após a leitura do texto. Assim nos diz a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo 8. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu, como um só homem, na praça, diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe o livro diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em alta voz diante da praça que ficava em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam de pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo disseram a todos: Este é o dia consagrado ao Senhor, nosso Deus. E por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este dia é santo. Não fiquem tristes. Então, todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Senhor, diante do texto que foi lido, que a tua voz, que o teu Santo Espírito comunique as verdades do Senhor para a vida do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amados, a aparência externa nem sempre revela a realidade interna. O que está no exterior de uma casa, o que está no exterior de uma fachada, de um empreendimento, nem sempre revela o que se passa do lado interno
destas situações citadas. E como brasileiros, que as fachadas construídas em cada asfalto pelo Brasil, em cada lar, em cada esquina, ou até mesmo as fachadas e aqui eu falo do perfil digital, em cada perfil digital, essas fachadas nem sempre revelam verdadeiramente o que se passa na vida das pessoas. E o texto de hoje, ele é muito interessante para entender que, no contexto em que nós estamos estudando e trabalhando, o povo de Deus conseguiu, ao lado de Neemias, operar uma grande obra. Reconstruíram as muralhas, o que aprendemos no último domingo, sob a condução de Deus, sobre muitos ataques, sob a oposição dos inimigos, mas ainda assim, Deus deu a oportunidade para que estes pudessem reconstruir a vida, começando pelas muralhas. Mas quando nós chegamos no capítulo 8, nós observamos que para dentro das muralhas, ou seja, o interior das muralhas, também carecia de vida. Não apenas a muralha no sentido físico de cercar a cidade, como símbolo de proteção, como símbolo de delimitação territorial. Esta muralha, ela tinha um propósito louvável, sim, mas além disso, o povo deveria também reforçar as suas bases espirituais à luz da palavra do Senhor. E é por isso que eu abri esta mensagem dizendo que nem sempre a aparência externa revela a aparência interna do coração. E é por isso, irmãos, que hoje nós podemos olhar para o contexto de Neemias e observar que a reconstrução na vida do povo começa a florescer a partir do capítulo 8, porque além da muralha, houve aqui um momento de reconstrução espiritual na vida do povo, e esta reconstrução se deu por meio da palavra do Senhor. O contexto de Neemias capítulo 8 revela um povo interessado pela lei do Senhor. Um povo ávido em ouvir, parar para ouvir, parar para entender a explicação e, obviamente, assimilar os termos que ali foram compartilhados. A proposta central, então, do capítulo 8 de Neemias é destacar que, além da reconstrução externa, melhor dizendo, existe a necessidade de uma reconstrução interna, e esta eu chamo de vida, por meio da palavra do Senhor. Não dá para viver, não dá para peregrinar, não dá para continuar a vida se nós não tivermos uma reconstrução da vida por meio da palavra do Senhor. Talvez, irmãos, isso pareça muito simples ou simplório. A ideia de achar que, pastor, de fato, né, se não reconstruir a vida por meio da palavra de Deus, nós vamos reconstruir pelo quê? Verdade. Mas isso que eu acabei de ilustrar aqui, muitas das vezes é uma questão externa. É aquilo que a gente fala sobre a boca fala. Mas será que o coração está cheio dessa verdade que acabou de ser dita? Portanto, irmãos, hoje é dia de reavaliarmos mais uma vez a importância de reconstruirmos a vida por meio da palavra. E não adianta aqui, já de antemão, adianta a ideia de não adianta comprar a Bíblia de Genebra, não adianta ter a Bíblia de Estudo e Herança Reformada em casa, não adianta ter a Bíblia no Salmo 91, não adianta ter, muitos têm, né, a imagem de Cristo em casa. Isso não vai te fazer um crente melhor, isso não vai te fazer um crente habilitado. Isso não te difere do ímpio que não foi redimido. Assim, a conexão desse texto com a nossa atualidade é entender que buscar empreender a vida com edificações externas, isto é, apenas materiais, não são suficientes diante do Senhor, irmãos. O texto de Neemias hoje, ele trará aos nossos olhos e ouvidos a realidade de que a palavra ela é central para dar vida no meio do povo, nortear o pensamento do povo, e, sobretudo, irmãos, nutrir a vida do povo. E, obviamente, eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo, é por isso que existem, muitas das vezes, entre vocês, fracos e doentes.
porque não reconhecem, e neste caso ele estava citando a obra de Cristo, a vontade do Senhor para a vida deles. E assim eu uso a ideia trazendo, são muitos fracos e doentes, porque esses ainda não foram restaurados pela palavra de Deus. E é sobre isso que eu quero refletir com você hoje, meu amado irmão, tema da mensagem, restaurados pela palavra do Senhor. E hoje eu quero aqui trabalhar com vocês alguns momentos, algumas cenas do texto de Neemias, capítulo 8. Crianças, para vocês, o primeiro desenho que o pastor vai deixar à compreensão, ao conhecimento de vocês nesta noite é o seguinte: vocês devem desenhar orelhas, ok? Isso mesmo. Desenha a sua orelha. E você vai desenhar a sua orelha, e na sua orelha você vai desenhar uma Bíblia em cada orelha, tá bom? Então faça aí uma orelha muito bonita, faça aí uma orelha muito agradável, legal, e assim desenhe também uma Bíblia muito bonita, porque o objetivo desta imagem é trabalhar no coração, pais, aqui a vocês, que a palavra de Deus deve ser transmitida ao coração das crianças, e obviamente isso começa pelo... E se elas não pararem para ouvir a palavra de Deus, elas irão ouvir outras coisas. Então, esta é a primeira imagem. Vamos ao texto, irmãos. A primeira construção que eu quero aqui deixar ao coração da igreja é: o povo se reuniu para ouvir o livro da lei do Senhor. Aonde nós encontramos isso, pastor? Do verso 1 ao verso de número 3. O texto nos fala que ao 7º mês, entre ali setembro e outubro, após a reconstrução das muralhas, após também a realidade do registro da genealogia de Israel, lembre-se, Neemias, ele marca um contexto onde o povo está voltando do exílio persa, está reconstruindo a cidade, muitos já haviam morrido no exílio, mas outros haviam nascido no exílio e por isso eles estavam voltando ou indo para a terra de Jerusalém. E após, então, esta contagem, ok, este censo do IBGE de Neemias aqui, ele, obviamente, começa a dar outras tratativas à vida do povo. Então, reconstruíram as muralhas, contaram as cabeças do meio do povo e, assim, também começaram a instalar as suas residências. Nós terminamos o sermão do domingo passado falando que o povo de Deus, após a muralha, não havia ali muitas pessoas instalando as suas residências. Mas a partir da genealogia, nós observamos a ideia do povo povoando a cidade. E assim, irmãos, mediante a esse cenário, a esta contextualização, o povo, então, em um grande ajuntamento, resolve solicitar a Esdras, o escriba e o sacerdote, aqui vale ressaltar, ele aparece agora no livro, como aquele responsável por transmitir as verdades de Deus, como aquele responsável por guiar o povo de Deus nos caminhos de Deus. Então, o povo, em um só espírito, em uma só alma, em um só entendimento, solicita a Esdras, olha, verso de número 1, parte final. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei que o Senhor havia ordenado a Israel. E eles, obviamente, vão aqui ouvir a palavra do Senhor. E é interessante, irmãos, que o povo se reuniu, não para festejar em mais um dia, o povo não se reuniu para contar um caso, o povo não se reuniu para um churrasco, mas o povo, no primeiro momento, ele se reuniu em torno da palavra do Senhor. E observe, queridos, nós estamos falando do contexto de Neemias, mais uma vez. O povo foi para o exílio e agora o povo retornou do exílio, está reconstruiu as muralhas e precisa dar continuidade à vida. E não há, irmãos, ponto maior e melhor para a reconstrução de uma vida que não seja a partir da palavra do Senhor. E é por isso aqui que Esdras, ele vai ler a lei do Senhor, que é verdade, que é autoridade sobre a vida do povo, que traz nutrição, que traz alegria, que traz correção, para que o povo então possa ouvir, resgatar a lei de Deus no seu coração e, sobretudo, viver a lei de Deus
no seu dia a dia. Então, o texto nos fala também que Esdras, neste primeiro dia do 7º mês, iniciando o mês, Esdras leu o livro em voz alta, verso 3, na praça. E isto aconteceu do amanhecer até o meio-dia. Observe, irmãos, a duração, o tempo em que o povo ficou atento à palavra do Senhor. E ao final do verso 3 observamos, e todo o povo tinha os ouvidos atentos à lei do Senhor. O que é marcante aqui, meus amados, é o interesse do povo. O que é marcante nessa passagem é a disposição do povo. Todo o povo estava atento à leitura da palavra de Deus, prontos para recebê-los em um só espírito. E aqui nós observamos o desejo do povo em buscar o Senhor. Irmãos, diante do cenário que nós vivemos, diante desse Brasil de tantas vozes, diante de um tempo marcado pela tecnologia, onde muitos estão falando, anunciando, dando caminho, dando norte, dando direção, amados, o quanto nós precisamos voltar para a palavra do Senhor, meus irmãos. O quanto nós precisamos olhar e termos assim sede, temor, reverência por ouvir a palavra do Senhor. Então, neste primeiro ponto, meus amados, o povo de Deus, ele se reuniu para ouvir a lei do Senhor. Seguindo, a segunda parte desse texto nos mostra que esse povo se reuniu, ele se prostrou e ele também foi instruído sobre a lei do Senhor. Então o povo, diante desse ajuntamento, obviamente estava reunido, prostrado e recebeu a instrução a partir da lei do Senhor. Aonde nós vemos isso, pastor? Do verso de número 4 ao verso de número 8. O texto vai falar que Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira. E aqui, para os mais modernos, abro um parênteses e falo, meu púlpito, Marcos, jamais será de latão. Madeira, raiz, palavra do Senhor ao coração do povo. E aqui, irmãos, nós observamos o texto falando que o púlpito de madeira havia sido feito para este fim, anunciar a verdade do Senhor ao coração do povo. Seguindo, havia uma companhia ao lado de Esdras. O texto nos fala de alguns levitas, que no ato de compartilhar a palavra, esses também iam explicando a palavra, dando sentido à palavra proferida ao coração do povo. E aqui nós observamos, irmãos, o povo respondendo à palavra. Verso de número 5. Esdras abriu o livro à vista de todos, porque se encontrava no lugar mais elevado. E quando ele abriu, todo o povo, reverência, se colocou de pé. Então o povo, reconhecendo a autoridade das Escrituras, a autoridade da palavra de Deus, ele se afirma, ele se coloca de pé. Mais do que isso, o Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu, amém, amém. O povo confirma a autoridade das Escrituras. Não apenas isso, o povo se inclinou e adorou ao Senhor. O povo recebeu a palavra do Senhor. E, consequentemente, como falamos aqui, é impossível aquele que está diante da glória de Deus e aqui diante da palavra, não ouve, não recebe e não sai para adorar. Oração de envio, a adoração continua, as coisas acontecem. Então aqui, meus amados, nós observamos o povo com o coração reverente diante da palavra, confirmando o ato da leitura, recebendo a leitura e adorando ao Senhor por meio desta leitura. Queridos, aprendemos mais aqui a respeito desse texto. Os levitas ensinavam a lei ao povo e o povo permanecia no seu lugar, verso 7. Eles iam, verso 8, iam lendo o livro da lei de Deus claramente. Eu quero frisar isso aqui. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Irmãos, é interessante recortar aqui. Nós precisamos retornar à palavra, não com base
na ideia do apenas Deus mandou te falar, em que não tem base bíblica e fundamento bíblico para que isso se confirme mediante a palavra do Senhor, irmãos. Nós precisamos fazer um recorte aqui de reavivar no nosso coração o interesse de não apenas ouvir a palavra de Deus, mas compreender a palavra de Deus. Nós precisamos fazer um recorte aqui de ter a palavra de Deus como suprema sobre as nossas vidas, direcionando o nosso comportamento, fala e padrão, ao invés de ficar buscando recorte de stories, de Instagram, de YouTube. Deveríamos, de fato, irmãos, ter o domingo como o bolo, a camada do bolo, o recheio do bolo, a cereja do bolo. E termos a palavra como, de fato, esta linda torta, no qual nós, como um bolo de chocolate que gostamos de comer, sentamos e ali degustamos cada camada, cada parte, cada momento. Mas me parece, irmãos, que nós estamos numa cultura do fast food, das coisas rápidas, e que nós não temos o deleite de ouvir, processar, compreender, aplicar e, por último, viver a palavra do Senhor. Os levitas liam e explicavam e o povo compreendia o que estava sendo dito. Amados, o tom do momento foi marcado pela supremacia da lei de Deus sobre a vida do povo, direcionando um recomeço pautado em ouvir, conhecer e compreender a vontade do Senhor. Se nós queremos reconstruir as nossas vidas a partir da palavra de Deus, irmãos, nós seremos bem-sucedidos. Do contrário, nós andaremos conforme as nossas próprias ideias ou até mesmo, crendices. Último bloco. O povo, então, após receber a leitura, a explicação e também responder a este ato, o povo vive uma grande comoção. E no último momento, ao invés de choro, os responsáveis pela condução, Neemias, Esdras, sacerdotes, escribas e levitas, dão uma palavra de encorajamento ao povo, verso de número 9 ao verso de número 12. E a palavra de encorajamento é: celebrem, não chorem. Hoje é um dia santo, hoje é um dia de consagração, hoje é um dia de alegria, hoje é um dia de festa. E o 7º mês, setembro, outubro, mais ou menos no calendário judaico, ele trabalhava a perspectiva da festa das trombetas. E era uma festa no meio do povo de Deus, e o povo de Israel era um povo que gostava de festa, gente. E o povo de Israel, ele era chamado por meio dessa festa a celebrar, porque depois viria a festa da expiação e depois a festa dos tabernáculos, lembrando da fidelidade de Deus no meio da peregrinação do deserto. Então o povo, chamado a se preparar para as festas que estavam chegando, eles não deveriam chorar de tristeza, mas ter a alegria, porque a palavra estava retomando o centro da vida do povo. Então, amados, aqui nós observamos os sacerdotes dizendo, o povo, a locomotiva aqui, a companhia de Neemias e Esdras dizendo, olha, é um dia consagrado ao Senhor, portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Então, levante-se, acalme-se, vão para as casas, comam, bebam, distribuam aqueles que não têm, mas celebrem, porque o texto diz no verso de número 12, então todo o povo se foi para comer, beber e mandar porções aos que nada tinham e fazer, aqui eu quero, uma grande festa. E olhe o final, eu quero convidar toda a igreja à leitura, vamos à projeção. Porque, final do texto, tinham entendido as palavras que lhes foram. Crianças, segundo desenho que o pastor quer deixar ao coração de vocês, vocês devem desenhar uma Bíblia no centro da folha e pessoas ao redor da Bíblia com um grande sorriso no rosto, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Amados, eu quero deixar uma aplicação única ao coração da igreja. E ela é a seguinte: seremos restaurados por completo quando a lei do Senhor for o centro da nossa existência.
Gravem bem isso. Seremos restaurados por completo quando a lei do Senhor for a nossa existência. Como assim, pastor? Vamos à aplicação. Primeiro, desejo em ouvi-la. Se você não tem desejo em ouvir a palavra do Senhor, hoje eu te convido a revisitar o seu coração diante dos seus dias, irmãos. O povo estava reconstruindo a vida, portanto, não dá para reconstruir as bases das nossas vidas se nós não temos o desejo de ouvir a palavra do Senhor. Ponto 2, atenção ao recebê-la. Não é apenas vir para a igreja, sentar, participar do momento do culto, ou até mesmo, como já sabemos dessa frase tão clichê, hoje o Senhor não falou comigo. Mas é a atenção em recebê-la, é vir com o coração preparado para, de fato, investigar o que o Senhor tem a entregar ao seu povo reunido, irmãos. Terceira coisa, irmãos, convicção ao afirmar a palavra. O povo que ouve, o povo que recebe, ele precisa afirmar a palavra. E, obviamente, quando afirmamos a palavra, nós estamos atentos ao que o Senhor tem a nos ensinar por meio dela. Então, se eu estou em pecado, tchau pecado. Se eu não estou agradando a face de Deus com a minha vida, é dar meia volta e seguir um novo caminho. Se eu preciso me voltar em convicção para afirmar mais a palavra de Deus, eu preciso então ouvir, receber, afirmar, e assim, irmãos, eu terei, quarto ponto, um coração quebrantado. Não dá para ter um coração quebrantado pelo Senhor, distante da palavra, irmãos. Entendo que o primeiro ato de nos conduzir e nos despertar é tão somente do Senhor. Mas esse ato ele é contínuo, ele é duradouro e único para aqueles que receberam o toque do Senhor, porque Ele é poderoso. Mas o fato de regar a vida com a palavra, o fato de investigar a vida por meio da palavra, isso não é do Senhor, isso é um ato pessoal, é seu, é do povo de Deus. Portanto, ouvir a palavra, receber a palavra, afirmar a respeito da palavra, isso não vai cair do céu. Isso é algo em que vocês, meus amados irmãos, precisam assimilar e entender que é necessário zelar pela palavra de Deus ao longo das suas vidas, sem a qual não haverá reconstrução. E assim seremos, irmãos. Talvez como a metade da bancada evangélica do Brasil carrega a Bíblia debaixo do braço, dá a paz do Senhor, fala que está fazendo isso, mas a verdade da vida passa 1 ano, 2 meses envolvido em esquema de corrupção. Passa 1 ano, 6 meses, não está dando mais testemunho da verdade. Amados, seremos reconhecidos como um povo que tem a vida centrada na palavra de Deus. Do contrário, seremos como os ímpios, irmãos. Aqui, queridos, há uma diferença muito séria entre os que vivem centrados na palavra e aqueles que não estão centrados na palavra. Primeiro, os que estão centrados, ouvir, receber, afirmar e se quebrantar ao compreender. Mas do contrário também é verdadeiro, existem pessoas que não vivem esse processo e estão em outra direção, buscando ações temporárias ou até mesmo ações idólatras para dar, e aqui eu volto à introdução, um ar de aparência. Eu tenho uma Bíblia, eu vou à igreja, se sou membro ou não, pouco importa, mas eu vou à igreja. Mas olhe-se a fachada. E talvez até afirma, tem todo o linguajar, tem toda a postura, tem toda a aparência. Mas, irmãos, não sou eu a julgar, mas lembre-se, o Senhor é aquele que tudo pode e tudo vê. E antes de temer a mão da igreja, que ora é santa e ora é corrupta, deveríamos temer a mão do Senhor, que é justa sobre tudo e todos, ok? Deveríamos ter mais atenção diante do Deus que tem governado sobre as nossas vidas. Portanto, eu quero dizer ao seu coração, e aqui, uma exortação que visa o encorajamento e o levantar do coração caído hoje. Olhem
tão somente para a vida e a nutrição que a palavra de Deus pode te dar. Porque ela sim é fonte de justiça e esperança para aqueles que ouvem, recebem, afirmam e compreendem. Queridos, a palavra de Deus, ela restaura vidas. E é por isso que nós afirmamos, sola Scriptura, somente a Escritura. E aqui, irmãos, até o dia que Jesus voltar, eu creio, teremos o zelo por transmitir a palavra tão somente para as reconstruções que o povo de Deus precisa viver aos olhos do Senhor. Amados, como esta mensagem nos conecta com o Evangelho? Meus queridos, Cristo, Ele é a palavra de Deus no Novo Testamento. Ele é a palavra de Deus porque Ele se revela, Ele encarna, e nós assim temos a necessidade de recebê-lo. O Evangelho nos ensina que o Verbo habitou entre nós, cheio de graça. E por que cheio de graça? Porque por onde Jesus passava, sendo Ele a palavra de Deus, a palavra viva, ela transformava a vida das pessoas por meio da sua palavra, por meio do seu toque, por meio do seu modelo de vida. A palavra se torna necessária, então, para enxergarmos Cristo e a necessidade que nós temos da salvação nele. E, meus queridos, todos nós vivemos sob alguma instrução. Ou vivemos sob a instrução de Deus, ou vivemos sobre a instrução do maligno. Não tem para onde correr exatamente, Dona Glória, misericórdia. E é por isso, Dona Glória, que precisamos nos voltar para as Escrituras, para que tenhamos a linha, a vida, a nutrição no Senhor Jesus, porque afinal o tema da mensagem de hoje é restaurados pela palavra, e tão somente Jesus, Ele é o único que pode nos restaurar por meio da palavra de Deus. Somente as Escrituras, somente Cristo, porque por meio da palavra encontramos e recebemos Jesus, o Salvador do mundo. Amados, finalizando esta mensagem, eu quero encorajar o seu coração a encontrar não uma vida de aparência de uma bela fachada, mas uma vida interna, regrada e nutrida pela palavra do Senhor. E eu encerro esta mensagem dizendo: as restaurações e reconstruções da nossa vida só terão sentido e firmeza ao longo da vida quando nós compreendermos a necessidade e a suficiência das Sagradas Escrituras, norteando os nossos pensamentos e vida sob os cuidados do Senhor. Tenhamos o mesmo olhar, o mesmo proceder do povo do tempo de Neemias e Esdras. E que Deus assim nos abençoe e nos acompanhe até a volta de Jesus. Sola Scriptura. Amados, mediante o texto